porque ela não tem ciência nem discernimento se aquilo é de Deus ou não. Me faz lembrar uma experiência contada por um missionário. Um determinado pregador recebeu uma oportunidade para pregar nessa igreja. E ele pregou, ministrou e orou nela. E a igreja pulou, dançou, falou em línguas. E após aquele pregador ter terminado e ter ido embora, tinha um papel que estava escrito que quem tinha ministrado naquele dia tinha sido o diabo. E eu falei, misericórdia. Como é interessante quando você tem discernimento de espírito. Como é interessante quando na tua audição você conhece até o dedilhado de uma corda de violão. Como é interessante quando na tua audição você conhece até a batida de uma baqueta de bateria. Como é interessante quando você, na tua audição, você conhece a voz de alguém quando está adorando a Deus em espírito, em verdade. Como é interessante quando você conhece na sua audição, quando alguém está sendo dirigido pelo Espírito Santo em uma ministração da palavra de Deus. Porque o seu ouvido, ele é uma peneira. Você procura peneirar. Você ouve até tudo que passa, porque os sons, às vezes você ouve de tudo. Mas nem tudo você deixa a sua audição colher. Você peneira. Você percebe aquilo que é de Deus para você e aquilo que não é de Deus para você. Me chama a atenção porque esses homens, eles começam comendo caldo, ninguém pergunta nada, ninguém procura saber o que era. E daqui a pouco começou dando dor de barriga. E alguém começa gritando, homem de Deus, a morte está dentro da panela. A morte está no nosso meio, homem de Deus. O povo está começando a ter dores. E de repente, Eliseu tem discernimento de espírito, que aquela panela estava envenenada. E eu fiquei vendo que muitas vezes o veneno não está longe. Às vezes o veneno está dentro de casa. Às vezes aquilo que não está trazendo saúde não está longe de você, não está no teu vizinho, não está no teu patrão, não está na tua igreja, não está no teu pastor, mas está dentro da tua casa. E você pensa, nossa, o que está me prejudicando, o que está prejudicando o meu ministério, o que está prejudicando a minha vida, o que está prejudicando a minha liderança, está dentro da tua casa o que está prejudicando. E você tem que pôr panela no fogo. Saiba que panela no fogo não se mantém ferrugem. Panela no fogo é sinal de alguma coisa sendo feita. Quando se fala de fogo, se fala de oração. Quando se fala de fogo, se fala de jejum. Quando se fala de fogo, se fala de palavra. Quando se fala de fogo, se fala de compromisso com Deus. Quando Eliseu percebe, ele traz uma solução. Ele manda trazer farinha. Você já ouviu falar que farinha com água, não sei se é com água e açúcar, eu não me lembro, mas parece que se torna um soro, né? Às vezes, dentro de casa, quando se estava com alguma dor, a mamãe falava, olha, põe um copinho de água, um pouquinho de farinha fina, e põe uma colherzinha de açúcar e toma, filho. E cortava a dor e dava certo. Isso é interessante, porque Eliseu traz farinha.
E a farinha corta o veneno. A farinha não deixa a morte permanecer. Ninguém joga o caldo de erva fora. Ninguém manda aquele alimento jogado no lixo, não. O alimento continua entre eles. Ele somente corta o que era o veneno. Eu quero dizer para você, ninguém tem que ser jogado fora. Ninguém tem que ser excluído, não. Você só basta colocar algumas regras e começar a cortar algumas coisas que talvez estão acontecendo na tua vida, na tua casa, que não pode prevalecer mais. E você tem que começar a tomar umas decisões. Você tem que começar a examinar o que está sendo assistido pela televisão. Você tem que começar a examinar o que estão se vendo pela internet. Você tem que começar a examinar quem é que está vivendo ou habitando dentro da tua casa. Você tem que começar a examinar quem são as suas companhias. Você tem que começar a examinar quem é o teu relacionamento. E o que você puder cortar, você vai começar colocando farinha. Farinha é uma coisa mansa. Farinha não é coisa de brutalidade, não. Às vezes você vai chegar numa mansidão. Quando se fala de farinha, fala de uma coisa leve. Fala-se de uma coisa gostosa. Quando você aplica com sabedoria o seu ensinamento, o Espírito Santo te usa dentro da sua casa. Você começa a cortar, você começa a organizar aquilo que precisa ser organizado. Você vai entrar um novo ano. Você vai entrar 2015. Você precisa tomar algumas decisões. Você precisa colocar algumas regras que não estão sendo colocadas dentro da tua casa. Quando Eliseu coloca farinha na panela, o veneno vai embora. A mesma erva, o mesmo caldo, ele continua servindo para alimentar os filhos de profeta. Às vezes uma pessoa tem uma maneira tão ruim de se viver. Às vezes você tem uma pessoa do teu lado que tem atitudes tão ruins, mas ela não é para ser excluída, não. Tem até um ditado que diz que não é porque uma pessoa te dá um coice, um cavalo, que você vai excluir ele, não. Não é porque você recebeu uma mordida de alguém que você nunca mais vai querer ver essa pessoa. Eu até me lembro que eu tenho um animalzinho aqui em casa, que um amigo meu estava trabalhando num prédio, e ele foi atravessar uma porta e não percebeu que havia vidro. E ele bateu no vidro transparente e quebrou a asinha, quebrou o pezinho, e ficou sem voltar para a floresta, para o lugar dele. E aquele amigo colocou aquele bichinho dentro da gaiola e começou cuidando dele. Mas ele era tão brabo, amado. E era um cara que gritava tanto, que de vez em quando se tornava insuportável para ele. E um belo dia eu cheguei lá na casa dele e disse: e aí, amigo, esse bicho aí? Ele disse: esse bicho tá aí, pastor, mas esse bicho me perturba. Todo dia gritam, cara, esse bicho é violento demais. Ele morde todo mundo. Ó, coloca a mão aí na grade. Quando eu encostei a mão, o bicho queria arrancar meu dedo. Mas eu olhei para ele e disse assim: você não quer trocar esse bicho comigo, com um bichinho mansinho que eu tenho lá em casa? Um canarinho belga que canta. Ele falou: aquele lá que tu tem? Eu falei: é. Ele falou: agora. E eu dei para ele o bicho, e ele me deu, eu dei o canário belga e ele me deu o bichinho que ele tinha lá. Eu trouxe para casa, ele já estava com saúde.
Comecei colocando as mãos dentro da gaiolinha dele, comecei tomando mordida, amado. Mas comecei a entender que era o instinto dele. Quando eu colocava as mãos lá, ele tinha como se eu fosse o inimigo dele. Mas eu comecei mostrando para aquele bichinho que eu era um amigo. E que eu poderia mudá-lo através das minhas atitudes, e ele não poderia mudar a minha vida através das suas mordidas. De vez em quando ele me dava uma mordida que parecia que ia arrancar meu dedo, me dava vontade de pegar a gaiola dele e jogar ele de cima para baixo. Mas eu não fazia isso. Sempre de vez em quando ia lá, dava um pãozinho, de vez em quando dava um cafezinho, de vez em quando dava um pãozinho. Daqui a pouco, quando eu coloco o dedo lá dentro, aquele bichinho sobe no meu dedo. Hoje, ele toma café na minha casa. Tem mais de 6 anos que esse bichinho mora comigo e se tornou um integrante da família. O que eu quero ensinar você com isso? Que ele não me mudou. Ele não pode mudar a minha vida. Ele não pode, com as suas mordidas, mudar-me, não. Mas eu consegui vencê-lo. Você pode, pelo Espírito Santo, vencer, às vezes até uma natureza ruim que está contra você. Às vezes dentro da sua casa você fala: pastor, eu não suporto o meu filho, ele é tão ruim, ele é tão horrível que eu não consigo nem sentar na mesa para tomar um café com ele. Não faça isso. Às vezes ele aderiu isso lá fora. Isso não é da família. Isso não é dele. Você vai abraçar, você vai vencer com amor. O Espírito de Deus vai te usar e isso vai cair por terra. Porque Eliseu, quando colocou a farinha, o caldo foi, eles se alimentaram e todos passaram a fome sendo alimentados de caldo de ervas. E depois Deus trouxe a providência. Vamos orar ao Senhor. Apresente diante de Deus essa pessoa que é tão difícil. Procure tomar algumas atitudes que são necessárias tomar dentro de casa. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, nessa noite nós estamos diante da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a ação do Teu Espírito Santo seja dentro dessa casa, dentro desse lar, nessa família. Meu Deus, olha pelos lares, olha pelas empresas, olha pelos comércios que tem nos ajudado com essa programação. Abençoa esse meu companheiro de ministério, que talvez tenha sofrido tanto, pensado consigo: eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Não deixa ele parar não, Senhor. Não deixa ele pendurar sua chuteira. Não deixa ele aposentar, meu Deus, a sua ferramenta de trabalho ministerial, não, Senhor. Pelo contrário, dá força ao enfraquecido. Levanta o caído nessa noite. Traga sabedoria dentro dessa casa para esse pai, para essa mãe. Traga sabedoria nesse casamento. Espírito Santo, entra dentro dessa casa trazendo farinha, trazendo cura, Senhor. Repreende essa enfermidade, essa doença. Retira esse mal que está destruindo essa casa, meu Deus. E em nome de Jesus, que a Tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores, seja sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.